Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 1.60 do livro Young and Friedman, 14ª edição. Eu mudei um pouquinho o enunciado, tá? Para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma, beleza? Leiam a descrição, por favor, né? E tentem resolver o exercício antes que eu resolva, beleza? Então, vamos lá, né? Uma pedra de grande massa está presa ao solo e 3 cordas horizontais exercem forças sobre ela, representadas pelos vetores A, B e C, conforme mostrado na ilustração correspondente. Essa daqui, né? Calcule o módulo e a orientação de uma quarta força necessária para que, ao ser aplicada, o sistema atinja equilíbrio, ou seja, a soma vetorial das 4 forças seja nula. Então é o seguinte, eu desenhei esses vetores aqui, eu desenhei eles com o tamanho certo, tá? De forma em escala, para no final a gente poder somar eles geometricamente. O módulo desses vetores são o seguinte, vou escrever aqui, acabei esquecendo, né, de colocar. O módulo de A são 100 newtons, o módulo de B são 80 newtons e o módulo de C são 40 newtons. E aí o seguinte, para cada 2 unidades aqui, né, 20 unidades, eu chamei um quadradinho. Então, o seguinte, esse vetor aqui que deveria ter 100 newtons, ele tem o tamanho de 5 quadradinhos. Beleza? E esse vetor B, que deveria ter 80 newtons, ele tem 4 quadradinhos. O vetor de 40 newtons tem 2 quadradinhos. E aí, eu usei aqui, né, a ferramenta aqui de girar a seta, né, do tablet e consegui colocar eles nos ângulos corretos, né, sendo esse ângulo aqui de 30 graus, esse daqui de 30 graus também, e esse daqui 53 graus, beleza? Com isso, no final a gente vai conseguir somar esses vetores aí, tá? Geometricamente. Então, beleza. Para isso, primeiro, o que o enunciado está pedindo para fazer, né? Ele está pedindo para calcular o módulo e a orientação de uma quarta força necessária para que, ao ser aplicada, o sistema atinja o equilíbrio, ou seja, a soma vetorial das 4 forças seja nula. Então, ele quer uma força que contrabalanceie, né, essas 3 forças que eu tenho aqui. Ele quer uma força que, somada com elas, faça a soma resultante igual a zero. Então, ele quer um vetor nulo. O vetor nulo é um ponto, né? Então, seria aqui, ó, bem aqui no centro. Então, é o seguinte, como que a gente pode fazer isso? A gente quer um vetor, por exemplo, um vetor R, que somado com o vetor A, o vetor B e o vetor C, deu o vetor nulo. Então, a gente pode simplesmente passar esses vetores para o lado de lá, né? E aí, o vetor R é um vetor que é o negativo, né, da soma desses vetores. Beleza? Então, se a gente calcular essa soma aqui e depois multiplicar por menos, a gente vai encontrar esse vetor R que ele está pedindo. Então, vamos fazer isso, né? Vamos lá. Então, a gente precisa somar esses vetores primeiro. Para somar eles, a gente precisa decompor eles, né? Eu já fiz vários exercícios de decomposição, então aqui eu vou ser bem mais rápido, beleza? Não vou enrolar muito, não. Então aqui tem que decompor assim, aqui
assim, aí aqui vai ser o BY, aqui AY, AX, decompondo aqui, a gente tem CX e CY. Beleza. Então vamos lá, né? Vamos começar pelo A de praxe, né? Que a gente sempre faz. Então, primeiro eu vou calcular o cosseno desse ângulo aqui. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente, né? AX sobre a hipotenusa, que é o módulo do vetor A. Então, AX sobre o módulo do vetor A. Então, AX, módulo do vetor A, cosseno de alfa. O módulo do vetor A é 100 newtons, né? E o cosseno do ângulo, né? Cosseno de alfa, cosseno de 30 graus. Então, a gente tem aqui 100 newtons vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é bom decorar, tá, gente? Esse cosseno de 30 aí tem a tabelinha lá, você decora aquilo para poder facilitar a sua vida. Tem vídeo no canal aí explicando como que chega em cada um daqueles valores. É bom assistir para entender, beleza? Depois você pode decorar, né? É bom fazer isso pelo menos uma vez na vida. Então, 50 raiz de 3 newtons. Então, esse é o AX. Beleza. Agora, seno de alfa. Seno de alfa vai ser cateto oposto ao ângulo, que é do mesmo tamanho do AY, né? Sobre a hipotenusa, que é o módulo do vetor. Então, a gente tem AY sobre a hipotenusa, módulo do vetor. Então, novamente, né, a y vai ser módulo de A, seno de alfa. A y, então, 100 newtons, né? Seno de 30 e o seno de 30 graus é meio, né? Então, a y é igual a 50 newtons. Note, né, que estamos falando de forças, né? E isso é só lá no capítulo 4 que a gente vai começar a falar. Mas a gente já vê que a força é um vetor. Ela tem módulo, direção e sentido. Então a gente tem aqui que o vetor A é 50 raiz de 3 newtons, vírgula 50 newtons. Beleza? Ou também a gente pode usar vetor unitário, né? Podemos escrever como 50 raiz de 3 newtons e chapéu mais 50 newtons J chapéu. Beleza, então a gente já achou o vetor A. Eu prefiro usar essa notação aqui, mas tanto faz, tá? Qualquer uma das duas está correta. Beleza? Então agora a gente pode achar, né, decompor aqui o vetor B. Então, vetor B, né, vamos calcular o cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o BY, tá vendo? Apesar de ser cosseno, vai ser BY por causa da posição aqui do ângulo. Então, cosseno de beta, vou escrever aqui, ó. Não, vou escrever aqui embaixo mesmo. Cosseno de beta é BY sobre o módulo de B. Então, BY é igual ao módulo de B
cosseno de beta, e BY é 80 newtons, e o cosseno de 30 graus, né? Então, BY vai ser 80 newtons vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, BY é 40 raiz de 3 newtons. Fazendo isso daqui rapidinho porque é a mesma coisa praticamente, né? Então vamos calcular o BX agora. Vamos calcular então o seno de beta. Vai ser cateto oposto e é do mesmo tamanho do BX, né? Até esqueci de escrever BX aqui, ó. BX. Então, seno de beta é cateto oposto, então BX, né? Sobre a hipotenusa, que é esse lado. Então, seno de beta BX sobre módulo de B. Só que tem um detalhe, né? Note, já falei disso em vídeos passados, né? Esse ângulo aqui é um ângulo do primeiro quadrante e o cosseno e o seno, né? No primeiro quadrante aqui, ele é positivo, né? E observa aqui, ó, que o BX ele está no lado negativo do eixo X, tá? Então nós precisamos colocar um sinal de menos. Esse ângulo aqui, ele pertence ao primeiro quadrante, então o seno e o cosseno dele vão dar positivos mesmo, não vai aparecer esse sinal de menos aqui. Para aparecer o sinal de menos, a gente teria que ter colocado esse ângulo total aqui, e aí a gente iria mexer com o cosseno, né? E aí sim apareceu o sinal de menos. Mas como esse sinal de menos não aparece sozinho, então a gente coloca ele por conta própria. Eu expliquei isso melhor em outro vídeo, mas não dá, né? Para poder ficar voltando na mesma coisa em todo vídeo, senão os vídeos vão ficar muito grandes. Então assistam todos os vídeos, né, se vocês puderem, beleza? Então aqui agora, BX então é menos 80 newtons, seno de 30 graus. BX então é menos 80 newtons vezes meio. BX é menos 40 newtons. É interessante que o B e o A estão dando coisas bonitinhas, né? Raiz quadrada aí, dá pra gente escrever o número completamente, né? Mas o C, isso não vai acontecer porque o ângulo lá é de 53 graus, é um ângulo quebrado, né? Digamos assim. Então, o que vai acontecer é que os números vão ter que ser arredondados, infelizmente, né? Não vai dar para colocar os valores exatos, né? Como é o caso do vetor A e do vetor B. Mas, né? Fazer o quê? Vamos lá então para a gente acabar com isso. Vamos calcular as componentes do vetor C. Então, o vetor C, esse vetor aqui, com ângulo gama, né? A gente vai ter a mesma coisa tanto com a componente x e a componente y. Elas são negativas, mas esse ângulo é do primeiro quadrante e o cosseno e o seno deles são positivos. Então, a gente vai ter que colocar os sinais de negativo, né? Por conta própria, beleza? Então, primeiro vamos calcular aqui o cosseno de gama. Cosseno de gama vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser Cx sobre o módulo de C, beleza? E claro, né, o sinal de menos. Então, cosseno de gama é menos Cx sobre o módulo de C, né? De C. Então, Cx é menos módulo de C, cosseno de gama
Cx, então, é menos 40 newtons vezes cosseno de 53 graus. E é aqui, né? Esse resultado vai dar um número bem quebrado, né? Então, já vou colocar a resposta arredondada aqui embaixo, beleza? Então, eu encontrei um resultado aí de menos 24,1 newtons, aproximadamente, tá? Arredondei, beleza? Então, agora vamos calcular o seno. O seno de gama. Já sei que vai ter o sinal negativo, né? Como eu falei aqui antes. Porque o CY é negativo, né? Mas o seno, então, é cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa. E esse pedaço aqui, né? É o CY, né? Exatamente do mesmo tamanho. Então, vai ser menos CY sobre o módulo de C. Então, CY é menos módulo de C seno de gama. Então, CY é menos 40 newtons seno de 53 graus. Novamente, né? Já vou colocar o resultado arredondado aqui embaixo. O valor encontrado, então, é de menos 31,9 graus, newtons aproximadamente, né? Beleza. Então, agora eu posso escrever o vetor C, né? Que é Cx e chapéu mais CYJ chapéu. Então, o vetor C vai ser menos 24,1 newtons e chapéu menos 31,9 newtons J chapéu. Então, esse aqui é o vetor C. E aí, né, o que a gente tem que fazer, até esqueci aqui, ó, é somar eles, né? Primeiro somar eles e depois multiplicar por menos. Então, vamos fazer isso. Então, a gente tem A mais B mais C. Então, vamos copiar, né? Começando aqui pelo vetor A. Infelizmente, tem uma escola bem aqui do lado de onde eu tô. Aí não tem jeito, né? De evitar barulho. Na hora do intervalo, os meninos ficam gritando para todo lado, correndo. Não tem jeito, né? E aqui em casa tem cachorro, os meninos ficam na janela mexendo com o cachorro. É incrível. Aí o cachorro fica latindo sem parar. É difícil achar um momento bom para gravar. Mas então vamos lá, né? Agora a gente tem que somar, né? As componentes de I chapéu, né? Com I chapéu. E J chapéu com J chapéu. Então, como vai dar números quebrados, né? Eu já vou só colocar o resultado aqui embaixo. Arredondados, né? Já eu volto com o resultado. Então, o resultado aproximado que eu encontrei foi esse daí. 22,5 newtons I chapéu mais 87,4 newtons J chapéu. Beleza, então... agora, né, o que a gente precisa fazer é multiplicar isso por menos, né? Porque é o vetor R que a gente quer, é isso multiplicado por menos. Então, é simplesmente fazer isso daqui, né? Ó. Copiar, colar. Então, menos 22,5 newtons e chapéu, menos 87,4 newtons
J chapéu. Então esse aí é o vetor R. Beleza. Agora vamos ver. Ele pede o módulo, a direção e o sentido, né? Vou arrastar isso aqui para baixo, porque a gente vai precisar de espaço. Beleza. O módulo desse vetor é simplesmente fazer o que a gente vem feito aí, né? Em todos esses vídeos. A raiz quadrada da soma do quadrado das suas componentes, né? Então aqui desse jeito. O resultado é de aproximadamente 90,2 newtons. Então a gente tem isso daqui. Beleza. Então agora vamos calcular o ângulo, né? Vou chamar de θ, porque até agora eu não usei nenhum ângulo θ, né? Usei só alfa, beta e gama. Então, arco tangente, né? Vai ser cateto oposto, né? Então, componente y, isso daqui. Então, menos 87,4 newtons dividido por menos 22,5 newtons. Newton com Newton vai embora, né? Note que o sinal de menos com o sinal de menos vai embora também, né? E aí o resultado é aproximadamente 75,6 graus. Mas esse ângulo não tá certo. Por quê, né? Vamos ver aqui, ó. O seguinte, primeiro vamos olhar isso daqui. Eu tenho aqui os mesmos vetores. Para somar eles, né? Seria simplesmente fazer isso aqui. Desse jeito. E ligar a ponta inicial do primeiro vetor na final do último vetor. Então esse daqui seria a soma, né? E o vetor R, né? Ele é o negativo dessa soma, né? Lembra disso? Ele é o negativo dessa soma. Então a gente tem que multiplicar por menos esse vetor aqui para ele virar o vetor R. E multiplicar ele por menos é simplesmente mudar o sentido dele, né? Então a gente copia ele e coloca ele apontando para o outro lado. Assim, né? Desse jeito. Então agora esse aqui é o vetor R. Vetor R. Olha só. Ele não tem 75 graus, né? Ele aponta muito mais do que isso, ó. Isso, né, acontece porque, né? Novamente, explicando aquilo rapidinho. As componentes desse vetor, ambas são negativas. E quando você divide aqui, elas dão positivo. Da mesma forma que aconteceria se essas duas componentes fossem positivas. E aí a gente tem lá, né, que o arco tangente, a tangente no caso, né, ela tem os sinais assim, assim e assim. E aí, como esses dois aqui, né, eles são positivos, o arco tangente confunde, ele não sabe, né, na hora que a gente está fazendo aqui a conta na calculadora, ela não sabe se a gente está falando desse cara ou desse cara, porque a gente colocou positivo o resultado aqui dentro. Sendo assim, ela volta o ângulo do primeiro quadrante. Mas como a gente olha aqui, ó, esse ângulo tem que ser do terceiro quadrante. Então, como que a gente faz para somar isso? Olha só, se fosse esse vetor aqui, seria isso, né? Então, ó, soma 180 graus, ó. Um ângulo raso, né? Soma 180 graus, você obtém o vetor R. Então, simplesmente o vetor certo, né? Vetor θ, que vetor não, né? O ângulo certo, θ, é 75,6 graus mais 180 graus. Ou seja, o ângulo, na verdade,
é de 255,6 graus. Ou 256 graus, né? Arredondando aí. Como eu já disse antes, gente, não dá para poder ficar explicando essas coisas tudo de novo, né? Se vocês assistirem os vídeos aí antigos aí, né, vocês vão ver eu explicando isso em detalhes, beleza? Mas a gente tem que progredir, né? Infelizmente tem que ser desse jeito. Aí para finalizar agora, o que eu vou fazer, né? Vamos ver aqui, ó, se a nossa soma algébrica dá esses resultados aqui, né? Essa soma algébrica dá esses resultados da forma geométrica, né? Então vamos pegar aqui o vetor R, vou copiar ele para cá, por exemplo, e vamos ver aí, né, o que acontece. Ó, eu vou girar ele no sentido anti-horário, no sentido horário, e aí vocês vão observar que aparece um ângulo. Esse ângulo eu vou girar ele até ele ficar como se fosse o eixo X positivo aqui, ó, desse jeito, tá? Então eu vou girar o vetor até aqui assim, e aí a gente vê qual ângulo que vai aparecer. Então eu vou girar, ó, note que os ângulos vão aumentando, 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 e aí quando eu deixo ele horizontal, ela dá mais ou menos ali 255, 256. Claro que não vai ficar exato, né? Porque eu não fiz isso de forma perfeita, né? Então, mais ou menos aí, beleza? Então já o ângulo já bateu, né? Vamos ver agora se o comprimento do vetor vai bater também. Então, ele deu esse comprimento aí, ó. Note que eu nem consegui girar ele perfeitamente, né? Porque senão ele ficaria totalmente em cima aqui, né, ó. Deixa eu tentar girar ele perfeitamente. Mais ou menos, né? Não tem muito jeito, não. Note que ele deu, ó. 1, 2, 3, 4. 4,5 ali, mais ou menos, né? 4,5. Lembra que eu falei que cada dois quadradinhos valia 20 unidades em Newton? Se eu fizer 4,5 vezes 20 unidades em Newton, isso dá 90 newtons. E a gente achou aqui 90,2 newtons, né? Então aí bem próximo mesmo, né? Então espero aí que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham entendido. E até a próxima.